Quando vamos fazer abordagem sobre propriedades físicas dos fluidos hidráulicos, é interessante que possamos entender que existe a mecânica dos sólidos, né? E a mecânica dos sólidos ela tem um estudo inerente a sólidos em repouso e a sólidos em movimento, é a questão de cinemática. Temos a mecânica dos fluidos, que a mecânica dos fluidos ela tem um conhecimento físico inerente à estática e a fluidos em movimento, que é a cinemática dos fluidos. Então nós temos a hidrostática e temos a hidrodinâmica. Nessa análise dos fluidos, que é o objeto de estudo, caracteriza-se fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Para tanto, é fundamental que se tenha um conhecimento sobre tensões cisalhantes, forças cortantes, forças deformantes, deformações proporcionais, como essas tensões elas atuam em relação aos fluidos, ou fluidos nos quais as deformações não são proporcionais a partir da interação de tensões cisalhantes. Essas interações não proporcionais a estas dá-se o nome de fluidos não newtonianos, que tem uma composição, uma característica bem predominante. Tem uma interação com a viscosidade e outros. Temos também, nessa análise, o conhecimento de reologia, né? Então, são estudos com materiais sólidos e fluidos, né? Então, essa interação também ela é consistente dentro desse estudo. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem bem básica, né, sobre essa interpretação. Depois a gente aprofunda. Como foi comentado ainda há pouco, fluidos newtonianos são fluidos nos quais as tensões de cisalhamento, no quais a tensão de cisalhamento ou as tensões de cisalhamento são diretamente proporcionais à taxa de deformação. O que seria diretamente proporcional? É uma correlação bem consistente, ou seja, dilatar uma superfície, uma massa, ela é proporcional à deformação, né, que vai ser aplicada, ou à tensão que será aplicada, conforme a gente pode ver aqui, ó. Então, a gente percebe aqui no gráfico, ó. Então, há uma proporcionalidade. Claro que cada unidade dessa tem uma característica que será aplicada. Então, como exemplo, nós temos o ar, a água, óleos e outros. Eu acredito, na minha concepção, que o estudo de termodinâmica, apesar de ele ser um capítulo à parte, ele deve ser balizado como um introdutório para o entendimento. Por que, professor? Porque é na termodinâmica que há o entendimento de agitação de partículas, de moléculas, a interação entre pressão, temperatura e volume. Essa característica de pressão, temperatura e volume, ela é a base para o entendimento vamos dizer assim, da característica de peso, de massa, de viscosidade, quando se vai trabalhar com fluidos. Quer dizer que a questão de agitação de molécula, de perda de carga, ela está intrinsecamente influenciada pelos critérios da termodinâmica, altamente correlacionada. Então, vamos fazer uma análise bem básica, depois a gente volta para a característica. Então, aqui, ó. A reação exotérmica, podemos ver pela energia de ativação das mesmas aqui, olha a diferença entre a endotérmica, olha, a energia de ativação, olha aqui, ó. Então, a exotérmica, o ΔH dela, ó, ele é menor que zero. Por quê? Porque há uma liberação de energia, né? É uma reação com liberação de energia. Perda de carga, olha aí a característica, né? Aí tu tens aqui, ó, endotérmica. Ela é maior que zero. Por quê? Porque há uma absorção de energia. Nesse sentido, nós veremos um exemplo básico. É um exemplo, é uma analogia do ciclo de Carnot entre pressão e volume, que dá características de compressão, de expansão isotérmica, de expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. Nos mostra essas interações entre pressão, volume e temperatura. Nós vamos ver qual a relação entre uma pressão e um volume constante,
né? Então, essas interações, no estudo lá na frente, elas serão essenciais ao entendimento do conteúdo. De um conceito fundamental, é o conceito de termodinâmica, né? Que seria o ramo da física que estuda as mudanças de temperatura, pressão e volume. É muito importante que, ao estudarmos a dinâmica de fluidos, as forças de tensões cisalhantes, as pressões internas, as perdas de cargas, nós saibamos quais as interações entre temperatura, pressão e volume. Essas interações são fundamentais, são grandezas fundamentais para o entendimento sobre a dinâmica dos fluidos. Então, essa grandeza termodinâmica ela é extremamente necessária quando estudamos as ondas eletromagnéticas, né, de propagação. Então, continuando, o conceito de entalpia também ele é muito interessante para ser aplicado, né? Então, a entalpia, por vezes, ela é referida como entalpia absoluta, seria uma grandeza física definida no âmbito da termodinâmica clássica, que mede a máxima energia de um sistema termodinâmico, teoricamente passível de ser removida na forma de calor. Então, a gente observa que na reação exotérmica ela é menor que zero, porque liberação de energia, e na reação endotérmica ela é maior que zero, porque há absorção de energia. Então, desse modo, a variação de energia será negativa, uma vez que a energia sai do sistema, e aqui a variação, no caso da endotérmica, será positiva devido à entrada no sistema. É interessante também nós entendermos que do princípio da primeira lei da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica, são princípios indissociáveis, né? Não tem como você avaliar individualmente. Então, podemos dizer que o calor ele não pode ser criado, ele não pode ser destruído, a energia ela não pode ser destruída, né? Então, ela transfere-se de um corpo para o outro, obedecendo um equilíbrio térmico entre eles, né? Um gradiente térmico. Então, nessa lógica, ele vai sempre fluir do mais quente para o mais frio, né? Então, essa aplicação da lei termodinâmica vai permear o que tem a ver também com gradientes de concentração diversos de moléculas, né? Que vai dar um entendimento sobre como é esse fluxo de energia. Que aí nós temos a radiação, a convecção e a condução, né? A radiação é uma propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, fundamental à manutenção da vida da Terra, né? Então, essas ondas de calor radiante, né? Algumas pessoas dão o nome de radiação, ela é fundamental à vida na Terra. A convecção, ela ocorre com a transmissão de energia de um lugar para o outro, né? Então, o deslocamento do meio material através de correntes que se estabelecem no interior do meio. O refrigerador, né? O aquecedor de água, são exemplos. A condução ela se dá por difusão térmica, a transferência de energia térmica entre átomos de moléculas vizinhas de uma substância devido a um gradiente de concentração. Percebamos, gradiente de concentração, transferência de energia, sempre obedecendo uma característica de um maior para um menor. A emissividade, ela seria algo assim, a máxima capacidade de emitir onda eletromagnética em relação aos corpos, né? É um conceito mais abrangente, mas também você pode ler em alguns papers, né? E algumas aplicações de trabalhos. Ainda nessa relação entre pressão, temperatura e vapor, um dos exemplos bem claros dessa utilização em tubulações, né? Também utilizam, é a relação entre temperatura e pressão, que geralmente é utilizada em água no estado supercrítico, né? Claro que isso aqui é um estado transitório e reversível, né? Que é utilizado em caldeiras, né? Em relação a isso. Então, essa relação temperatura e pressão, ela pode ser mensurada para a produção de trabalho, que a gente vai ver aqui para frente. A entropia, ela é um dos estudos mais importantes de se ter um entendimento, que seria a tendência natural de aumentar a desordem de um sistema de moléculas, o que significa o aumento da entropia.
está relacionado com esse aumento da entropia. Podemos dizer, então, que ΔS ele é maior que zero, onde S é a entropia. Então, essa agitação de moléculas, esse efeito da entropia, ele vai caracterizar, né, o meio, o tipo de tensão que será aplicada e vamos dizer assim, a desorganização desse sistema, que está correlacionado diretamente à perda de carga, né, ou a cinética, ou ao efeito laminar da água, né, ou o desajuste, vamos dizer assim, do fluido ou do fluxo de água que não é aplicado à atividade industrial. Então, nesse sentido, tem-se o ciclo de Carnot, o ciclo teórico de Carnot, que ele é formado por transformações isotérmicas, né, e adiabáticas. Uma das transformações isotérmicas para a temperatura da fonte quente ocorre no processo de expansão, e a outra fonte fria, onde acontece o processo de compressão, né? Nós vamos ver aqui, então, o que é importante observar, que é no ciclo de Carnot você tem pressão e volume, né? Então, a questão da compressão adiabática de um sistema fechado e do isotérmico, que não ocorre a variação de temperatura, você percebe que há a possibilidade de calcular trabalho dentro do sistema, né? Então, o adiabático é isolado de qualquer troca de calor, né? O relativo ou assinalado por modificação de volume e de pressão sob condições de temperatura constante. A gente vai ver essa classificação no caso do isotermo. Aí a gente tem aqui a lei de Boyle, né? Que descreve a transformação isotérmica de um gás perfeito. A pressão exercida por uma força química é inversamente proporcional à massa gasosa, desde que a temperatura permaneça constante. Se o volume aumentar, a pressão diminuirá. Se o volume diminuir, a pressão irá aumentar. Então, a lei de Boyle, ela é muito interessante a aplicação de fluidos, né? A caracterização da aplicação de fluidos. E é uma lei que transcreve também o mergulhador, né? Em relação a como um mergulhador, porque ele não pode mergulhar tão profundamente, porque terá uma alteração. Quando aumenta a pressão, vai diminuir o volume interno no mergulho. Um conceito muito interessante também é o conceito de transformação isocórica, né? A transformação isocórica, ela é chamada também de isovolumétrica, é uma transformação termodinâmica que ocorre a volume constante. O sistema ele é fechado, permite trocas, né, de energia, mas não há alteração de volume. Preciso dar um exemplo. Por exemplo, vamos olhar aqui o estado 1. Aqui, a graduação. Você tem aqui o peso, que você duplica o peso. Olha o volume, olha o que aconteceu com a temperatura. Então, o aumento da pressão e da temperatura, o volume permanece constante, né? Aí, essa é a famosa lei de Charles, né? Que seria o quê? Para dada uma massa de gás perfeito, mantida a volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Aí você vê aqui, pressão, temperatura, o aumento da pressão, alteração da temperatura, T1, T2. Mas olha o que acontece, pressão, volume, o aumento da pressão coloca o volume constante, Então, uma transformação isovolumétrica, vamos dizer assim, a transformação isocórica, ela é zero. Mas por quê, pessoal? Olha o ΔV, olha o ΔV de volume inicial e final. V2 menos V1 é o mesmo aqui, Então, a pressão vezes zero vai ser zero. Então, a transformação isocórica é nula. Na estática dos fluidos, né, podemos perceber aqui nessa imagem que você tem um fluido estático. Quando nessa caracterização o fluido ele é estático, a única pressão exercida é a pressão da atmosfera, né? Para que ocorra movimento, tensões tangenciais, forças cortantes, tensões ditas de cisalhamento têm que atuar em uma direção e outra direção como forma a produzir uma deformação nesse fluido. Se não houver uma deformação no fluido, não existirá a possibilidade de ter movimento. Não temos
a cinemática dos fluidos, né? Então nós temos a hidrostática. Então o fluido ele tende a se deformar a partir da ação de uma força cortante, uma tensão cisalhante, denominada então cisalhante, tangencialmente. A gente está vendo só uma aqui, isso é só uma força sendo atuante? Não, são várias em várias posições que tem a tendência a deformar esse fluido, né? E o fluido ele sofre compressão, sofre sim compressão, mas é tão pequeno que não é levado em consideração, então é dito por incompreensível, né? Então, um fluido é considerado estático quando as partículas não se deformam, isto é, estão em repouso e movimento no corpo rígido, foi o que foi dito. Como o fluido não suporta tensões cisalhantes sem se deformar, em um fluido estático só atuam tensões normais, e a gente chama da pressão. A pressão exercida em um ponto é igual em todas as direções. O estudo estático dos fluidos é importante em diversas aplicações, como a manometria, propriedades da atmosfera, forças em sistemas hidráulicos e forças em corpos submersos. A definição mais elementar de um fluido diria que fluido é uma substância que não tem forma própria, assumir o formato do recipiente. Dada essa definição, que em muitas problematizações de resolução de problemas, há de se ter o conhecimento de áreas geométricas, né, para poder, então, a resolução da problemática. Por quê? Justamente por o fluido ele não tem um formato específico dele, natural, né? O fluido é uma substância que é submetida a uma força tangencial constante e se deforma continuamente, ou seja, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Então, são forças atuantes. Continuando, pessoal, aqui é uma imagem de um sólido, perfeito. Você pode olhar para cá e dizer assim, olha, não está tendo nenhuma força atuante, está atuando, porém, a resultante dessas forças é igual a zero. Né? Então, na física clássica, define-se equilíbrio estático como um arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha um módulo igual a zero. Então, por que disse que está em equilíbrio? Devido à resultante do mesmo ser igual a zero. Aqui é fundamental o entendimento, tem que se ter uma atenção redobrada aqui nessa análise. O que seria tensão propriamente dito? Seria, na caracterização da língua portuguesa, uma ameaça de um rompimento. Denomina-se tensão o valor da distribuição de forças por área de um ponto material dentro de um corpo ou meio contínuo. E o que seria isso? Seria uma força aplicada, olha aqui, em direções opostas, no caso, que tenderia a forçar essa área, a tensionar esta área, que poderia, né, hipoteticamente, né, ou haveria a possibilidade de causar rompimento. Claro que o rompimento não seria simétrico, tão bonitinho como está aqui, dessas forças atuantes. Mas a ideia que a gente tem que ter é que essa tensão ela é aplicada numa área específica, né, que é a força ou carga que é aplicada, de modo, no caso de fluidos, né, a causar uma deformação, uma força tangencial, uma força cortante, de modo a provocar, né, uma tensão de cisalhamento e uma deformação no fluido que irá ter escoamento ou movimento ou cinemática aplicada. Uma conceituação interessante é o conceito de tensão, né, tração, no sentido de deformação. Né? Então, qualquer mudança de configuração de forma geométrica do corpo que resulte uma variação de forma ou dimensões do mesmo após a aplicação de uma tensão ou variação térmica. Olha aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó, cisalhamento, ó. Você vê as forças tangenciais, ó, tangenciando, olha o A0, ó, o inicial menos, olha aqui o ângulo, ó, de movimentação. Então, é possível essa apresentação a partir, né, de forças que nós chamamos de tensões de cisalhamento, que é o que a gente vai ver aqui agora. Né? Que são tensões cisalhantes. Então, você tem forças cortantes, né? Forças que tem que na alteração, ó, da atuação aqui, ó, na transversal aqui, ó, a área achurada. A soma algébrica dessas forças sobre esse corpo na característica longitudinal dá-se o nome de força-momento. Né? O momento fletor seria a soma algébrica dos momentos relativos ao YX, né? Aplicada transversalmente, produzindo, tende a curvar longitudinalmente tensões normais e atração.
passar aqui, ó, da ação da força cortante, que seria a soma algébrica de todas as forças contidas no plano YZ, ó, olha o YZ, transversal, ó, perpendicular ao eixo da peça, o eixo da peça aqui longitudinal, produzindo esforço que tende a realizar uma seção em relação à outra, provocando tensões de cisalhamento, obviamente em sentidos opostos, né? Uma para cima, outra para baixo. Chama-se de força cortante. Então, o tipo de tensão gerada... Então, nesse sentido, a tensão de cisalhamento, a que está envolvido na cinemática do fluido, né? Ela é uma tensão tangencial, ou também pode ser chamada de tensão cortante, no sentido transversal. É um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos iguais ou opostos em direções semelhantes, mas com intensidade diferente do material analisado. Ela vai cisalhar, como a gente pode ver pela angulação aqui, ó. Olha, tangenciando o corpo, ó, né? Então, essa tensão, quando aplicada em um corpo que anteriormente era denominado um corpo estático, vai causar deformação do fluido a partir de uma tensão cisalhante, um somatório de forças tangenciais que irá causar, né, movimentação cinemática nesse fluido.